ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos ter mais uma palavra de oração. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos pela reunião dos santos. Te agradecemos pelo desejo e o prazer do Senhor em se mostrar a nós. Te agradecemos por ter a Tua palavra nas nossas mãos. E suplicamos pela habilitação e capacitação do Espírito Santo para podermos receber, compreender, assimilar a Tua palavra. Socorre-nos nessa manhã e levantamos nossos olhos para Ti, pão da vida. Esperamos tudo das Tuas mãos. Assim te pedimos, no Teu nome precioso. Amém. Tenho entendido, da parte do Senhor, que nessa manhã devemos fazer algumas considerações sobre a igreja. Nós iniciamos esse tempo juntos, estamos agora na última sessão, falando sobre a obra de Deus em geral, a obra quanto ao Filho, que ocupa o centro dessa obra, aquele que tem nos propósitos eternos de Deus toda a primazia, a preeminência, aquele no qual Deus fará convergir na plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, aquele que foi designado por Deus, subindo acima dos céus, para encher todas as coisas, aquele que foi constituído da parte de Deus, o herdeiro de todas as coisas, para que todas as coisas fossem trazidas a Ele, porque são dele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a razão, o veículo e o fim de todas as coisas propostas desde a eternidade no coração de Deus. Então, meus irmãos, Cristo é o centro das afeições, Cristo é o centro das ações e Cristo é o centro das intenções de Deus. Ou seja, nada do que Deus planejou e realizou foi feito sem Cristo, ou fora de Cristo, ou não para Cristo. Então, Ele é o centro da obra de Deus. Depois vimos algo relacionado à obra de Deus quanto a nós. E se o Filho é o Filho do seu prazer, é o Filho do seu amor, então muito naturalmente compreenderíamos que o propósito de Deus para os filhos é que eles sejam semelhantes ao Filho. Então aqueles que de antemão conheceu, Ele os predestinou para serem conformes ou conformados à imagem do seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E essa é a alegria de Deus, o Pai. Uma família de filhos semelhantes ao seu Filho amado. O unigênito que se tornou, foi feito, o primogênito entre muitos irmãos. E também vimos qual é o processo e o caminho para que a obra de Deus se realize. E não há dois caminhos, há apenas um único caminho. Se alguém quer vir após mim, ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. E vimos o que significa a operação da cruz em nós, para que nós sejamos tornados conformes à imagem do seu Filho. Então vimos a operação da cruz pela palavra, nos sujeitarmos à palavra, recebermos a palavra, guardarmos a palavra, meditarmos na palavra, vivermos da palavra. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. A palavra de Deus é viva e eficaz. Para sempre ao Senhor permanece firmada no céu a tua palavra. A palavra de Deus é um instrumento por excelência, que o Espírito Santo toma nas suas mãos para trabalhar a vida dos vasos, dos filhos, dos servos. Então, o operar da cruz pela palavra e o operar da cruz pelos arranjos providenciais de Deus. Nossa vida pessoal, casamento, família, relacionamentos, a vida da igreja, os relacionamentos externos, inclusive,
Deus se mantém sempre soberano e ordenando caminhos e arranjando circunstâncias para que nós sejamos transformados, para que seja exposto o que há dentro de nós. E quanta coisa há dentro de nós para ser exposta. Uma vida centrada em nós mesmos, um interesse em bem-estar, vivendo para si mesmo, de diversas maneiras, planos, projetos, alvos. Meus amados irmãos, quanto mais jornadeamos com o Senhor, nos submetendo a esse trabalhar do Senhor em nós, mais o nosso foco vai sendo resumido em um único foco. Agora, o precioso disso é que quando o Senhor assume esse lugar central de foco, de alvo, nos nossos corações, todas as outras coisas ao redor são ajustadas. Nosso casamento é ajustado, nossos filhos são ajustados, nossos relacionamentos com os irmãos são ajustados, porque o centro está no centro, nosso Senhor Jesus. Então nós não temos que ocupar com coisas ao redor, nós temos que nos ocupar com Ele. E na medida que nos ocupamos com Ele, então as outras coisas são arranjadas, até mesmo por nossa instrumentalidade, por aquilo que o Senhor tem feito em nós mesmos. Então é tão importante compreender isso, para que não vivamos vidas fragmentadas, departamentalizadas, mas sim com aqueles olhos bons ou simples que o Senhor mencionou no Sermão do Monte. Se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será luminoso. Então demos um passo além, depois disso, ontem, e procuramos ver algo sobre a obra do ministério. O que é a obra do ministério? O ministério do Espírito Santo, claro. E depois demos um passo ainda final, mais curto, pelo nosso tempo estendido ontem à noite, falando um pouco sobre a obra de cada um. Então hoje, antes que entremos ainda em algumas considerações sobre a igreja, eu gostaria de retornar em um tempo resumido, ainda em 1 Coríntios 3, para nós comentarmos ainda alguma coisa com relação ao assunto da obra de cada um. E não deixarmos esse assunto tão resumido assim. 1 Coríntios capítulo 3, nós dissemos para os irmãos que esses 3 primeiros capítulos de 1 Coríntios, eles têm como tema o testemunho de Deus. Capítulo 1 é mencionado o termo, o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. E no capítulo 2, versículo 1, Paulo diz que ele foi até os coríntios em fraqueza, temor, e foi ali anunciando a eles o testemunho de Deus. E ele então, no próximo versículo, ele resume o que é o testemunho de Deus. Importante verso, está aí no capítulo 2, verso 2. Ele designa o testemunho de Deus como sendo o quê? Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Qual é o cerne do testemunho de Deus? Sem o qual não haveria testemunho de Deus. O testemunho de Deus é a pessoa, Jesus Cristo, e este crucificado. Ou seja, o cerne do testemunho de Deus é Cristo e a sua cruz. É a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Meus irmãos, a pessoa do Senhor Jesus e a obra do Senhor Jesus são tão imensamente ricas que nós teremos uma eternidade sem fim, senão não seria eternidade, diante dele, simplesmente ou essencialmente, contemplando as belezas e riquezas dessa pessoa gloriosa, sem nunca esgotá-lo. Mesmo quando estivermos na presença dele, pense sobre isso, nós ainda seremos vasos limitados. Ou você acha que nós seremos um vaso igual a ele, no sentido absoluto? Óbvio que não. Ele é o Filho de Deus. Paulo fala em Efésios sobre as riquezas insondáveis de Cristo. Então nós estaremos vendo mais e descobrindo mais, e cada vez mais embevecidos com essa visão do nosso Senhor e também com o significado da sua obra. Irmãos, e será que conseguimos imaginar? Certamente não, porque nós somos seres até agora temporais, imersos no tempo e no espaço. Será que conseguimos imaginar o quanto nós teremos para conhecer a respeito das belezas do nosso Senhor Jesus?
Será que poderemos imaginar que esse conhecimento será sem impedimento? Não terá mais essa limitação tão intensa que temos, que Paulo chama em Coríntios 13, de agora conhecemos em parte. Mas então conheceremos como também somos conhecidos. Que maravilha, meus irmãos. Que dia nós aguardamos, não é? Então, esse é o centro do testemunho de Deus, Cristo e este crucificado. Então, esse capítulo, ontem examinamos um pouco dos versos 9 até o 15. E vimos que, mais uma vez, Paulo torna dependente o testemunho de Deus, ou o testemunho de Cristo, do ministério do Espírito Santo. Você viu isso? Porque sem, verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, sonda por dentro, até mesmo as profundezas de Deus. E então examinamos já isso ontem, né? Nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aí ele diz, disso que nós falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo, comparando coisas espirituais com espirituais. Que rico texto. Ontem examinamos algo a respeito dele. Então, imediatamente, já que o texto original não tem capítulos, não tem versículos, é uma carta única, né? Sem divisões, apenas divisões por parágrafos. Então, ele imediatamente entra no assunto do capítulo 3, dizendo assim, eu, porém, porque ele disse, nós temos a mente de Cristo. Nós temos conhecido o que por Deus nos tem sido dado gratuitamente. Nós temos recebido da parte de Deus entendimento espiritual, revelação, e isso Paulo está dizendo, né? E ele coloca no plural porque ele está se referindo a ele, aqueles que andavam com ele, né? Aí ele diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar, digamos, dessas coisas mais altas, dessas, quem sabe, como ele designou, essas profundezas de Deus. Eu não vos pude. Por quê? Porque não haveria condição de compreensão da parte de vocês. Porque ainda sois carnais. E o que significa ser carnal? Crianças em Cristo. Essa é a sua primeira definição. Então não significa necessariamente, nem exatamente, um viver em pecado ou em carnalidade, digamos assim, de alguma maneira. Ser carnal, na linguagem de Paulo, significa ser uma criança que, embora regenerada, habitada pelo Espírito Santo, ela não tem compreendido o caminho do progresso cristão. Então ele permanece bebê. E o que nós fazemos com nossos bebês? Nós descuidamos deles? Claro que não. Nós o amamos ou nós não os amamos? Nós não damos uma atenção até especial a eles, porque é necessário, por causa das suas traquinagens, né? Damos. Mas qual é o nosso desejo? Desejo do nosso coração de pai e mãe? É que eles amadureçam. É que eles sejam homens e mulheres. É que eles tenham uma mente adulta. Sobretudo, é que eles tenham, acima de tudo, um caráter adequado, não é? Para isso a finalidade da disciplina, para formar caráter. E assim é o Senhor com a sua família. Então vós sois crianças em Cristo. O que designa essa condição de crianças? Vamos seguir um pouquinho mais, algo que então não falamos ontem. Olhe, leite vos dei a beber, não vos dei um alimento sólido. Lembra que esse assunto também é mencionado pelo autor de Hebreus? Atendendo ao tempo decorrido, vós já devias ser mestres, instruindo a outros. Mas ainda tendes necessidade de alguém que vos ensine os princípios elementares da doutrina de Cristo. Assim vos tornaste necessitados de leite e não de alimento sólido. Hebreus capítulo 5. Aí ele vai dizer, ora, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm, escute, pela prática, as suas faculdades exercitadas, para discernir. Está vendo? Irmãos, faculdades espirituais são exercitadas. Nós exercitamos percepção, exercitamos discernimento, segundo a unção que nos ensina todas as coisas, não é?
Assim como vamos para uma academia exercitar músculos. E sem exercitar, eles não vão manter sua tonicidade. Espiritualmente, a mesma coisa. Por que nós achamos que não é assim? Por que nós achamos que basta talvez uma vigília de oração para que então tudo que é de Deus caia no nosso colo e amém, está tudo recebido? Por que achamos que é assim? Quando Paulo orienta o seu filho, amado, Timóteo, nas suas epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, o que ele diz? Exercita-te pessoalmente na piedade. Segue a justiça, a fé, o amor com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Rejeita as conversas, fábulas profanas e de veras caducas, como ele diz. Foge das contendas de palavras que já mencionamos. Para nada prestam, senão para a subversão dos ouvintes. Quantas orientações para que ele fosse um jovem que se exercitasse, para que então, ele vai dizer também, o teu progresso a todos seja manifesto. Não é assim, meus irmãos? Então que o Senhor nos ajude a compreender isso. Vida cristã, vida espiritual, tem que ser exercitada. Meditação na palavra, oração, quietude, tempo quieto, calado diante do Senhor, meditando nas coisas espirituais. Ontem nós comentávamos com um irmão aqui pela noite. Ouça isso, irmão. Revelação é algo que parte da soberania de Deus. Ele concede revelação, é prazer dele se revelar. Prazer de Deus é se revelar. Agora ouça isso. Entre a revelação de Deus a nós e entre a assimilação daquilo que Ele nos tem revelado, nós temos um caminho aqui. Revelação não significa assimilação. Entre a revelação e a assimilação, nós temos um elemento aqui, olha, central. E ele se chama meditação. De novo, vamos lembrar a carta pastoral de Paulo para Timóteo. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso seja a todos manifesto. Então, de novo ele repete essa ideia, na epístola mesmo. Ele diz para que Timóteo, de novo, meditasse no que ele havia dito e o Senhor lhe daria compreensão em todas as coisas. Mais uma vez. Então, Paulo chama a atenção de Timóteo para a meditação. O que é meditação? Meditação é nós tomarmos aquilo que sabemos que o Senhor falou ao nosso coração, tem falado ao nosso coração, falou ao nosso coração naquele momento, falou ao nosso coração através de uma instrumentalidade qualquer, de um irmão, da sua palavra, sobretudo. Então nós tomamos isso em quietude. Então nós vamos meditar diante do Senhor, sobre o que Ele nos tem falado. Então a verdade vai ser assimilada por causa da meditação. Nós usamos uma figura que talvez te ajude a nunca mais esquecer. A meditação é o exercício espiritual que faz o trabalho em nós como que o de batistaca. Não sei se aqui recebe esse nome, o batistaca. Você já viu como ele trabalha, não é? Coloca-se a estaca lá, aquela máquina vem, não é? Ela tem aquele peso em cima, então qual é o trabalho dela? É um trabalho monótono, não é? Aquele peso só faz assim, ó. Mas cada batida que ele dá, o que acontece com a estaca? Mais e mais e mais e mais profundo. É isso que a meditação faz conosco. Então podemos dizer, porque de modo geral temos sido rasos no conhecimento de Deus, na compreensão da palavra? Porque nos falta meditação. Como citamos a frase de Tozer ontem, crianças apressadas, que passam pelos corredores do reino. Agora eu ouvi lá a respeito daquela verdade, aquele outro está falando isso, e olha mais isso que eu descobri. Não é? Como que no nosso estado usa uma expressão assim para crianças que estão brincando afoitamente com as suas coisinhas, fala assim, parece um pintinho no lixo. Né? Vendo uma coisa, outra coisa, come uma coisinha aqui, come mais uma coisinha ali, ou então uma borboletinha. Que um dia está numa flor, outro dia está noutra flor, outro dia está noutra flor. Né? Será que o Senhor nos tem chamado para isso? Então Paulo vai dizer, medita essas coisas. Nela ser diligente, o Senhor te dará compreensão. Por isso, nesse capítulo tão bonito, capítulo 2 aqui de Coríntios, ele vai dizer, é disso que falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana.
mas ensinadas pelo Espírito. Como é que será que Paulo recebeu as palavras ensinadas pelo Espírito? Hein? Você acha que caíram no colo dele? Se acha, está enganado. Quando ele foi encontrado pelo Senhor na estrada de Damasco, ouça isso também. 11 anos se passaram antes que Barnabé o buscasse em Tarso para cooperar na obra do Senhor em Antioquia. Pergunta então, o que Saulo ficou fazendo durante 11 anos? Alguém que foi encontrado pelo Senhor na estrada de Damasco teria que abrir imediatamente sua boca, porque ele viu Cristo ressurreto. E ele começou a pregar o Evangelho. Aliás, ele tentou. Ele ficou cego, foi conduzido pela mão, entrou em Damasco, foi batizado por Ananias e pregou em Damasco. Só deu confusão. Teve que sair de lá num cesto, não é? E aí ele foi para onde, segundo a Bíblia? 3 anos no deserto da Arábia e 8 anos em Tarso. 11 anos de silêncio. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma releitura da Bíblia, que ele conhecia tão bem, de Gênesis a Malaquias, claro, né? 39 livros. Ele estava relendo as Escrituras à luz da revelação de Cristo que ele teve. Agora ele começou a ver Cristo. Ver Cristo em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, em Josué, nos Salmos, nos Profetas. Ele viu Cristo em tudo. Por isso ele escreve as suas epístolas e enche de Cristo suas epístolas. É isso que ele estava fazendo. Ele estava meditando. Ele estava fazendo uma releitura. E depois de 11 anos, o Senhor começou a usar o apóstolo Paulo. Hoje algumas pessoas dizem assim, eu tenho recebido revelação. E sobem numa caixa de fósforo e começam a fazer discurso. Não é? Então, que o Senhor nos ajude a entender essas coisas, irmãos. Para que nós saiamos da infância espiritual. E isso não é automático, não. E nem é por ouvir mensagens também, não. Elas são importantes, são sementes que são semeadas e muitas vezes vão aí profundas no coração, mas elas têm que ser cuidadas, elas têm que ser regadas. E quando o brotinho começa a nascer, mais cuidado ainda. Faz um círculo em volta, enche de água, não deixa chegar formiga, aduba bem a raiz, não é? Para que então possa ser uma árvore frutífera, onde outros então aí possam assentar na sua sombra. Lembra do livro de Cantares? A noiva compara o noivo a uma macieira. Ela diz assim, eu desejo muito a sua sombra, e o seu fruto é doce ao meu paladar. É isso que o Senhor quer nos tornar. Árvores frutíferas, para que então outros possam se alimentar de nossas vidas, como se alimentar da vida do nosso Senhor. Então, voltando ao texto, vós sois crianças em Cristo, por isso vos dei leite a beber. Olha o que mais ele diz. Não podia suportar alimento sólido porque ainda sois carnais. Final do verso 2. Verso 3. Marcas de uma infância espiritual. Olha aí, de uma falta de maturidade. Olha que verso importante. Porquanto. Então ele está explicando, não é? O motivo deles serem crianças. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas. 2 marcas de infância espiritual. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Deixa eu fazer uma narrativa para você, um fato, que quando lemos há anos atrás, foi de bastante ajuda para muitos irmãos. Uma igreja local que já tinha caminhado com o Senhor por 40 anos. Não são 40 meses, são 40 anos. O início dessa igreja local foi muito precioso. O Senhor reuniu ali poucas pessoas numa casa onde tudo começou. Então mais pessoas se achegando, então tiveram que deixar aquela casa por causa da exiguidade do espaço, foram para um outro lugar, aquela assembleia foi desenvolvendo. Então, para resumir o relato, um dos irmãos que estava nessa igreja local, desde o seu início, isso há décadas atrás, ele então, quando já bem ancião, ele vai
usar da palavra e exortar os irmãos de uma determinada maneira. E o que ele diz? Frases dele. Preste atenção. Ele disse assim no seu relato, que a primeira crise grave que essa igreja local enfrentou, no discernimento dele, esse é relato dele, estava ligada a ciúmes ministeriais. Então aquela assembleia teve uma primeira crise violenta, onde um grupo grande de irmãos deixou aquela assembleia, e o motivo da contenda foi ciúmes ministeriais. Essa foi a primeira grande crise. Agora, olha o que mais ele diz. Daí a alguns anos, nós tivemos uma segunda crise forte. E essa segunda crise foi provocada pelo seguinte motivo. Havíamos passado, ele está relatando isso apenas, não é uma conferência, é para uma assembleia local. Doméstico, um relato doméstico. Está falando com um irmão que está entre eles desde o início. A segunda crise que tivemos, ele diz, foi causada por quê? Quando nós tivemos a primeira crise, que eu já citei aqui qual foi, ele diz, então nós começamos a fazer concessões indevidas. Aí ele vai explicar quais são essas concessões indevidas. Sabe qual foi? Ensinos que não traziam testificação para alguns de nós e trazia para outros. Esses ensinos que não traziam essa testificação para esses irmãos mais velhos, foi acolhido nessa assembleia por causa de outros irmãos que traziam esses ensinos. Então, pelo motivo de não gerar de novo uma crise que gerasse divisão, mais uma vez, então ele diz, nós começamos a fazer concessões. Então, ensinos que não deveriam estar ali, foram entrando ali. O que aconteceu? Uma segunda divisão. Aqueles que trouxeram esse ensino, então vocês não querem isso, vocês acham que não é assim, então nós vamos sair e vamos seguir aquilo que o Senhor, entre aspas, nos tem revelado. Segundo golpe, violento nessa assembleia. Então esse irmão vai dizer assim, depois desses dois golpes, nós nos sentimos tão fracos, palavras dele, nós nos sentimos tão fracos como igreja do Senhor. Então ele vai dizer, após todos esses anos, e essa é a parte mais triste do relato, ouça com atenção, nós perdemos a visão unificadora. Esse foi o termo que ele usou. Sabe qual é a visão unificadora a que ele se refere? Eu conheço muito bem essa história, irmãos. Então eu estou narrando, inclusive, porque a conheço. O que ele chama de visão unificadora é a visão celestial. A centralidade de Cristo. E o que será nosso encargo principal para essa manhã? Qual é a natureza da igreja? A sua natureza, a sua vida, a sua vocação e o seu serviço. É isso que nós chamamos de a visão celestial. Centralidade de Cristo, primazia e preeminência de Cristo e a natureza da igreja. O que é a igreja? Esses são os dois elementos centrais na visão celestial. O novo homem da nova criação. Cristo a cabeça, a igreja o corpo. Então ele vai dizer, vou repetir aqui, depois dessas duas crises, nós nos vimos tão fracos e hoje nós perdemos a visão unificadora. Por isso nós tivemos divisão. Meus irmãos, pensem comigo então. Uma assembleia que jornadeou 40 anos. Foi necessário que se levantasse um irmão cheio do amor e do zelo pelo Senhor. Também conheço esse irmão, pessoalmente, para dizer para essa assembleia, em lágrimas, que depois de tantas décadas, eles haviam perdido a visão que os trouxe a ser o que eles foram, o que eles eram. A visão unificadora, a visão celestial. Então, meus irmãos, nenhum de nós pode manter a visão celestial se ela não for mantida em devoção aos pés do nosso Senhor Jesus, número 1, e em mútua submissão uns aos outros. Aqueles irmãos que caminham mais tempo no Senhor,
que deveriam ser colunas do testemunho do Senhor em uma determinada igreja local, eles têm uma imensa responsabilidade. E a primeira responsabilidade é serem portas para essa congregação. Qual é o sentido de portas na Bíblia? Há dois sentidos. Portas na Bíblia fala primeiro de revelação. Apocalipse 3, carta à igreja a Filadélfia. Tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendes guardado a palavra da minha perseverança, apesar da tua pouca força. Tens pouca força. Não é assim a carta? Porta. Tenho mantido uma porta aberta, porque tendes guardado a palavra da minha perseverança. Então essa porta vai se manter aberta. Revelação. Esse é um aspecto, mas tem um outro aspecto. Lamentações, capítulo 5, quando Jeremias via aquela cidade queimar, o profeta chorão, como ele é chamado, derramando seu coração diante do Senhor, ele inicia seu livro dizendo assim, como, essa expressão como, no livro de Jeremias, é uma chave, essa palavrinha no hebraico. É uma palavra de espanto, de assombro, de admiração. Ele pergunta, como? Mas como? Isso pôde acontecer com Jerusalém, a princesa entre as nações. Então ele inicia sua lamentação no seu livro, dizendo, como jaz solitária a cidade outrora populosa. Como se tornou uma escrava aquela que era uma princesa entre as nações. E ele chora. E segundo a tradição, Jeremias estava em uma caverna no Gólgota. Ela é chamada ainda hoje de a Gruta de Jeremias. E desse ponto ele via a cidade queimar. E ele descreve algo específico sobre as portas. Ele diz assim, os anciãos já não se assentam mais nas portas. Sabe qual é a próxima frase? Os jovens já deixaram a sua música. Quando os anciãos não se assentam mais na porta, os jovens deixam a sua música, sua alegria, seu canto, seu gozo, porque as portas estão assoladas. Então, meus irmãos, nós queremos que a outra geração que vem atrás de nós seja uma geração que dê continuidade ao testemunho do Senhor, nós queremos. Então nós temos uma responsabilidade. Nós, irmãos mais velhos, e nesse sentido, irmãs também, especialmente os anciãos, numa igreja local, nós precisamos nos manter assentados às portas, para que possamos receber revelação fresca, viva do Senhor, revelação das Escrituras, compreender a intenção, a mente presente do Senhor para a Assembleia local, irmão. E não ficarmos repetindo mensagem de outros. Não ficarmos trazendo para a baila assunto do último livro que lemos, mas compreender a mente presente do Senhor. O que o Senhor tem desejado para a sua igreja aqui em Criciúma? O que o Senhor tem desejado para a sua igreja em Rio do Sul? O que o Senhor tem desejado para as suas igrejas nessa região? Qual é a mente presente do Senhor? Em que estágio os irmãos estão? Qual passo a mais deve ser dado para que aquilo que o Senhor quer fazer entre os irmãos avance? Se nós não compreendermos isso, para onde vamos? Os anciãos já não se assentam mais nas portas. Então os jovens deixaram a sua música. Que o Senhor mantenha isso nos nossos corações. Porque nós somos muito responsáveis por essa geração que vem atrás de nós. Meus irmãos, eles dependem daquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Sabe? Irmãos mais velhos, irmãos e irmãs mais velhos, são especialmente designados pelo Senhor para serem fonte de inspiração para os mais jovens. Pense nisso. Muito bom que nós tenhamos a palavra do Senhor no nosso coração, necessário, meditemos nela, como nós falamos, né? Essa é a base, a essência de tudo. Mas eu quero falar um pouco do fruto disso, o fruto dessa meditação, desse estar aos pés do Senhor, desse aprender a permanecer nele, tudo que significa a vida cristã. Devoção, devoção. Quero falar um pouco do fruto disso. Sabe qual é o fruto disso?
Quero colocar em uma palavra: gozo. Se os mais jovens, começando pelos nossos filhos, e os outros mais jovens no Senhor, eles não virem em nossas vidas um real gozo no Senhor, eles não serão impactados. No Salmo 43, o salmista diz assim: envia, Senhor, a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então ele segue: então eu irei ao altar de Deus, repete ele, que é a minha grande alegria. Será que nós podemos falar assim do nosso Senhor? Que Ele é para nós a nossa grande alegria, acima e além de todas as outras coisas, além de um bom casamento, de uma família feliz, de filhos que amam o Senhor, que servem ao Senhor, além de irmãos com os quais nos reunimos e amamos e servimos. Será que além, muito além, Ele é a nossa grande alegria? E o motivo sabe qual é, irmãos? Porque essa questão do gozo no Senhor é tão importante. E se você está entendendo o que eu estou falando, então ele não é automático. Não adianta você orar por gozo. Ó Senhor, eu quero ter gozo. Senhor, me envia gozo. Senhor, esqueça isso. Gozo é resultado de harmonia no homem interior. Gozo é resultado da palavra do Senhor trabalhar fundo nas nossas almas, nos integralizando, nos tirando de vidas departamentalizadas, nos fazendo homens e mulheres integrais. O resultado disso é gozo, e um gozo que ninguém pode tirar, ninguém sequer pode tocar, porque é a nossa história secreta com o Senhor. Então, por que é assim? Quando Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e o colocou no Éden, Éden significa deleite, gozo, prazer, jardim do prazer. Ali o Senhor colocou o homem feito à sua imagem, à sua semelhança, porque ele foi criado para encontrar todo o prazer dele em Deus. Então a busca desesperadora do homem é uma só, resumida em uma palavra: prazer. A questão é que o pecado entrou. E quando o pecado entrou, os buscadores de prazer, que foram criados para buscar prazer por Deus, Deus os fez assim, buscadores do prazer. Mas então eles começaram a buscar prazer em outras coisas, em tudo e em todos, e nunca encontrando prazer em lugar algum. Mas fomos criados para o prazer em Deus, que é a única fonte de prazer. Então essa é a questão do testemunho impactante que o gozo tem. À medida que o Senhor encontra lugar para trabalhar em nossas vidas, concedendo esse prazer nele, pelo trabalho do Espírito, pelo trabalho da cruz, por permanecermos aos pés do Senhor, por avançarmos com Ele na nossa jornada pessoal, secreta com o Senhor. Então o resultado é o que Paulo chama em Filipenses de alegria do Senhor. Aprendi. Não nasci sabendo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto eu sei ser humilhado. Quando nós somos humilhados, imediatamente nós mergulhamos em nós mesmos e falamos: não mereço. Como pode dizer isso? Não me conhece. Oh, meus irmãos. E se conhecesse, ia ficar mais espantado ainda. Não é? E Paulo diz: tanto sei ser humilhado, sem se deprimir, mas também eu sei ser honrado, sem me ensoberbecer, achando que eu sou alguma coisa. Não são dois desafios tremendos? Aí ele diz: eu sei ter abundância, sem me corromper com a abundância, porque a abundância corrompe. Então ele diz: eu sei ter abundância. É muito difícil ter abundância, muito difícil. São poucos cristãos que conseguem ter abundância e permanecerem fiéis ao Senhor. Mas Paulo diz: eu sei ter abundância, mas também eu sei ter escassez.
O resultado da abundância, promiscuidade. O resultado da escassez, murmuração. Ele diz, sei ter abundância, sei ter escassez. Porque tudo eu posso enfrentar, suportar, tudo eu posso em união em união com aquele que me fortalece. Então, meus amados irmãos, essa porta está aberta para todos nós. Mas ela não é automática. Nós precisamos continuar seguindo o Senhor. E permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós, nossas vidas, assim. Então, vamos guardar esse relato que foi citado aqui. Para que os irmãos mantenham no seu coração essa exortação. Aquele que está de pé, veja que não caia. 40 anos uma Assembleia Jornadiana. Começou de uma maneira tão linda, com a visão celestial. Então o ancião tem que se levantar e dizer, perdemos a visão unificadora, ou a visão celestial. Você lembra a exortação do Senhor através de João para a igreja de Laodiceia? Quanto a si mesmo, ela se via muito bem, rica, abastada, e quem sabe foi mesmo, quem sabe seu início foi muito bom. Quanto recebemos do Senhor? Os coríntios não foi assim? Em tudo fossem enriquecidos nele. Não foi o que lemos no capítulo 1? Toda palavra, todo conhecimento, não vos falta nenhum dom. Aguardando vós a revelação de Jesus Cristo. Então a Laodiceia diz, estamos ricos. Oh, quanta palavra, quanta conferência, quanto recebemos do Senhor, quantos homens de Deus passaram por aqui. Sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Mas nem sabes que és miserável. A questão central não é exatamente que eles eram miseráveis, eles eram mesmo, mas é que eles não sabiam que eram miseráveis. Era um miserável que andava no carro do ano, né? És miserável, és pobre, és cego e és nu. Agora o que o Senhor diz para essa assembleia? Irmão, e diz com profundo amor, você vai ver. Ele diz assim, eu te aconselho. Não é eu te ordeno, é eu te aconselho. Que de mim compres. Ou seja, há um preço. De mim compres colírio para ungir os teus olhos, para que vejas a vergonha da tua nudez. De mim compres ouro, que tem a ver com a glória de Deus. Compres ouro, para te enriqueceres. E compres vestiduras brancas, para te vestir, para que não se veja a vergonha da tua nudez. 7 igrejas, as 5 delas, o Senhor diz, arrepende-te. Arrepende-te. Porque o único caminho para recuperarmos o testemunho vivo e vigoroso do Senhor entre nós é o arrependimento. Não há uma segunda opção. Nós temos que ir diante do Senhor e dizer, Senhor, perdoa-nos. Temos sido lentos, temos sido tardios em responder aquilo que o Senhor nos tem reivindicado. Temos reservado espaços, quartos secretos no nosso coração, onde não queremos que o Senhor entre. Temos mantido ninhos confortáveis. Ah, tão boa a nossa comunhão, nos conhecemos há tantos anos e estamos juntos, o Senhor tem se mostrado de alguma maneira para nós. Uma zona confortável. Arrepende-te. Desde a primeira carta a Éfeso, arrepende-te. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos, esse, sem dúvida, tem sido o chamado do Senhor para os nossos dias. E ele é verdadeiro em todos os aspectos. Ele é verdadeiro no aspecto pessoal. Arrepende-te. Ele é verdadeiro no aspecto familiar. Pai, arrependa-se. Mãe, arrependa-se. Quem sabe de omissão ou de ação. No cuidado, no zelo, na disciplina, no ensino dos filhos.
Irmãos, arrependam-se nos seus relacionamentos na vida da igreja, uns com os outros. Arrependam-se. Arrependam-se da língua solta. Arrependam-se da prontidão em julgar os outros. Arrependei-vos. Meus irmãos, a única porta para recuperarmos, repetindo, o vigor do testemunho do Senhor é o arrependimento. Então, nesse capítulo 3, Paulo buscou lidar frontalmente com os coríntios nessa questão de ciúmes e contendas. Uma assembleia enriquecida, mas uma assembleia muito problemática, porque não mantiveram a centralidade de Cristo. Leia a epístola e você vai ver. Vou citar um exemplo só para você. Capítulo 5, quando Paulo vai tratar daquele homem que estava tendo um relacionamento imoral com a mulher do seu pai, ou seja, era sua madrasta, e ele estava num relacionamento inadequado com ela, imoral. E Paulo foi comunicado disso. Olha a maneira como ele tratou. Escute bem. Ele não entrou exatamente no assunto em si. Você já percebeu? Sabe como ele trata esse assunto? Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa. Porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então celebremos a festa. Ele está se referindo aos pães asmos, que se iniciava no dia que o Cordeiro era imolado, se iniciava uma festa por 7 dias, que são a festa dos pães sem fermento. Então ele diz, Cristo, o Cordeiro Pascal nosso, foi imolado. Então agora celebremos a festa dos asmos. Não com o fermento da malícia, olha aí, e da inveja, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, quando Paulo vai corrigir um problema tão grave, ele chama atenção para a pureza, a singeleza de Cristo. E diz, olha o nosso Cordeiro Pascal. Será que isso que está acontecendo entre nós é normal? Olha o Cordeiro Pascal que instituiu a festa dos pães asmos. Porque nele o que nós comemos são pães asmos, sem fermentos, porque ele é sem fermento. Então, tratem isso. Lancem fora esse velho fermento para que sejais nova massa. Mas o foco da exortação dele está aí, não é? Cristo, Cordeiro Pascal e os pães asmos. Quando ele observa aquela luta com relação a partir o pão. Vocês não esperam uns pelos outros, vocês comem desordenadamente, como se essa fosse a mesa dos coríntios, né? Ou quem sabe a mesa lá da casa de vocês, e vocês não estão entendendo que essa é a mesa do Senhor. Veja, de novo onde ele foi. Aí como é que ele vai tratar a mesa do Senhor? Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor, mais uma vez, ele chama a atenção. Vamos dizendo, o que vocês estão fazendo? Que mesa é essa? O Senhor, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças, o partiu. Aí ele vai dizer, então, quem come e bebe sem discernir o soma, substância, corpo, come e bebe juízo para si. Por essa razão há muitos fracos, doentes, alguns que já morreram entre vós. Então examine-se cada um e coma do pão e beba do cálice. Se julgarmos a nós mesmos, seremos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Tão central, meus irmãos, é a visão de Paulo sobre Cristo. Ele ordena todas as coisas em função de Cristo. E nós, como fazemos? Então, crianças em Cristo. Ciúme é prova de infância espiritual. Contenda é prova de infância espiritual. Ciúmes ministeriais é prova de infância espiritual. Porque se estamos avançando com o Senhor, então, lá em Coríntios 12, ele vai nos ensinar, já não sei mais se vamos ter tempo para isso essa manhã. Ele vai falar um pouco sobre o serviço da igreja. Ele vai dizer que esse serviço é feito em coordenação. Porque Deus coordenou o corpo.
Nós ficamos tão preocupados com essa questão de coordenação. Como vamos coordenar isso? Vamos coordenar um irmão com outro irmão, vamos coordenar um ministério com outro ministério. Enquanto Coríntios 12 diz, Deus coordenou o corpo. Na medida que o nosso foco é o mesmo, o nosso foco é único, na figura que usamos, nós vamos encontrando aqui os companheiros de jornada, que têm o mesmo foco. E essa coordenação, esse vínculo espiritual de jornada e de carga, ele se torna então um vínculo comum. E isso é cooperação. Então nós estamos cooperando porque isso testifica que realmente o alvo, o foco é o próprio Senhor, o que é buscado é a glória dele. Por almas e corações sinceros em se exporem diante dele. Motivações justas, puras, corretas diante do Senhor. Mútua submissão. Tudo que há de maravilhoso no serviço cristão acontece. Do contrário, esqueça coordenação. Seria mais ou menos como colocar todos os gatos no mesmo cesto. Já ouviu essa expressão? Ou no mesmo balaio, como se chama em alguns lugares. Coloque os gatos todos lá dentro e vamos ver o que acontece. Né? Não há nenhuma coordenação. Então, Coríntios 12 vai dizer, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Aí ele segue assim, para que não haja divisão no corpo. Olha que outra palavra importante agora. Antes, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Duas palavras muito importantes para a obra do Senhor nos nossos dias. Em todos os dias sempre foi importante, muito mais nos nossos dias. Cooperação e coordenação. Deus coordenou o corpo para que cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Isso só pode acontecer na medida que a cruz opera nos vasos. Senão, meus irmãos, nós não somos coordenados nem conosco. Sabe? Se nossas vidas não avançam com o Senhor, talvez você já tenha experimentado isso. Nós ficamos com pensamentos tão confusos, tão desequilibrados tantas vezes, com o nosso humor tão alterado. Nós acordamos de um jeito, almoçamos do outro, tomamos um café da tarde do outro e dormimos do outro. Não é? É uma tal descoordenação, um tal desajuste mental, humoral, não é? Que às vezes a vontade nossa é descoxar a cabeça do pescoço assim, igual um parafuso, colocar a cabeça lá no canto da sala e dizer assim, espera aí um pouquinho, eu vou dar uma volta, depois eu volto e pego você e coxo de novo aqui no lugar. Não é? Perturbações mentais, pensamentos discordantes, humor alterado, quero, não quero, gosto ou não gosto, uma hora pode, outra hora não pode, os filhos desorientados, não é? Porque não tem um princípio, um padrão da verdade, fala demais, age de menos, não é assim? Quanto, irmãos, nós precisamos ser ajustados. E só o trabalho da cruz em nós é capaz de fazer isso, por causa do poder da palavra do Senhor. Então, aí está. E finalmente, nós colocamos alguma coisa na reunião também anterior sobre se edificar sobre o fundamento, verso 10. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Graças a Deus, eu lancei, outro edifica. Por quê? Porque não é a minha obra. Eu lancei o fundamento, então aqui eu edifico. Esta é a minha obra. Eu sou o pai espiritual de vocês. Percebe o problema disso, irmão? Eu lancei e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, ontem já explicamos o sentido disso, glória de Deus, a glória da pessoa e obra do Filho, em segundo lugar, a prata, e pedras preciosas sempre fala da obra do Espírito Santo. Por quê? Porque elas são produzidas, primeiro, em um aspecto, por tempo, temperatura e pressão. Não é? Tempo, não se produz uma pedra preciosa de um ano para outro. Tempo, temperatura e pressão. É assim que o Senhor obtém pedras preciosas na sua casa, operando sobre nós assim. Em outro aspecto, pense em uma pérola natural. As artificiais têm muito menos valor.
A ostra é induzida a produzir uma pérola. Mas pense numa pérola natural. De alguma maneira, um elemento estranho invade a ostra e fere a ostra no seu interior. Então ela começa a secretar algo em torno daquele elemento estranho, para que vá sendo isolado do organismo da ostra. Então ela faz aquela secreção sobre aquilo que a fere, e aquela secreção é uma pérola preciosa. É assim que o Senhor obtém pérolas na sua casa. Não é nos enviando para seminários, mas é permitindo que grãos que ferem entrem em nossas vidas. Tempo, temperatura e pressão. Então, ouro, prata e pedras preciosas. Então, o que mais ele diz pelo outro lado? Ou madeira, feno e palha. Em uma palavra, irmão. Capítulo 2, Paulo vai falar sobre as coisas de Deus e as coisas do homem, em um versículo. Você se lembra? Coisas de Deus, coisas do homem. Essa expressão está lá no capítulo 2. Madeira, feno e palha são coisas do homem. Ouro, prata e pedras preciosas são coisas de Deus, conforme o versículo 2. Por que madeira, feno e palha são coisas do homem? Claramente na Bíblia, madeira é uma figura da natureza humana. A arca era feita de madeira, mas era toda revestida de ouro. Porque ouro fala da natureza divina e madeira fala da natureza humana. E a arca é uma figura, um tipo claro do nosso Senhor Jesus. Ele é homem, madeira, plenamente homem, mas ele é plenamente Deus, revestido de ouro. Então madeira, natureza humana. Se o que alguém edifica sobre o fundamento que é Cristo são coisas da natureza humana, o fogo queimará. Se alguém edifica sobre o fundamento feno, aí você precisa ler 1 Pedro capítulo 1, que diz assim: todo homem é como a erva, ou feno, e toda a sua glória, a glória do homem, como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Então, feno fala do quê? Glória do homem. O que tem sido edificado sobre o fundamento que é Cristo? Aquilo que chama atenção para Cristo mesmo, ou aquilo que chama atenção para o homem? Para o ministério em si, para a coisa em si, para o que é feito em si. Precisamos avaliar isso. Quando nós adoramos o Senhor, para onde nossa atenção é chamada? Sabe, meus irmãos, falando com muita gentileza com os irmãos e com muita honestidade diante do Senhor, sinceramente não tenho nada contra, por exemplo, esse teclado ser colocado aqui na frente, nada mesmo, porque não é isso que importa, não é a posição onde o instrumento está, certo? Então, por favor, me entenda bem. Mas sabe que em alguns lugares tenho visto que, entendendo esse assunto da adoração, sabe o que os irmãos fizeram? Colocaram os instrumentos lá no fundo, para que ninguém esteja à frente enquanto a Assembleia está adorando o Senhor. Lá no fundo. Porque o que o Senhor quer ouvir é a congregação, a voz da congregação. Em outros lugares, o barulho dos instrumentos é tão grande que não se escuta a voz dos santos. E o Senhor quer ouvir os instrumentos ou o Senhor quer ouvir a voz da noiva? Segundo o livro de Cantares, ele quer ouvir a voz da noiva. Então, onde está o foco quando nós adoramos o Senhor? Na música em si, na coisa em si, ou no que é apresentado de alguma maneira, ou no próprio Senhor. Então, consideremos tudo, apresentemos tudo diante do Senhor, para que Ele possa nos ensinar, nos falar. Então, feno, glória do homem, e palha. Palha nós precisamos de Êxodo 5, quando o faraó dá a ordem para os seus capatazes, dizendo assim: tirem a palha desse povo, e que eles façam a mesma medida de tijolos. Porque eles estão ociosos. E por isso eles estão dizendo que querem adorar a Deus. Isso é Êxodo 5. Então vamos tirar a palha para eles trabalharem mais, trabalhar muito. E então eles vão esquecer esse assunto de adorar a Deus. Então claramente a palha em Êxodo 5 é a obra do homem. Então nós temos a natureza do homem, temos a glória do homem e temos a obra do homem. Madeira, feno e palha. Então ele vai dizer, essas obras aí serão manifestas no dia. Parousia,
o dia a provará. Ela será provada pelo fogo e manifesta se tornará, aí vem a expressão que destacamos aqui, a obra de cada um. Que precioso, não é? Todos nós precisamos ir diante do Senhor para entendermos qual é a designação, a função que nos tem dado no corpo, na medida que a vida cresce, como explicamos ontem, não é? A vida é que designa a função, e então a obra de cada um será manifestada no dia do Senhor, porque a obra de cada um é necessária, mas que ela seja de ouro, de prata e de pedras preciosas. Então, isso é o que eu queria colocar para os irmãos de início, antes de entrarmos em alguns aspectos ligados à questão da igreja. Penso que, por já estarmos aí a 10 minutos das 11 horas, nós podíamos fazer um pequeno intervalo, acho que seria útil, e depois faremos uma sessão mais curta, na sessão seguinte, para que não fique muito cansativo, e voltamos especificamente, então, nessas considerações sobre a igreja, a natureza, a vida, a vocação e o serviço da igreja. Gostaria de colocar 6 aspectos, pelo menos, para os irmãos nesse tópico aí.